Com 16 anos eu comecei a trabalhar num lugar. Nesse lugar eu fiz várias amizades, inclusive a de um rapaz. Esse rapaz, ele era um rapaz super tranquilo. Muitas das vezes ele chegava meio que com o olhinho cansada, com uma energia baixa, se sentindo bem triste com várias situações. E a gente começava a conversar e ele sempre desabafava e me pedia conselhos, porque ele se sentia muito culpado pelo relacionamento que ele tinha com a namorada. Era um relacionamento que eu considerava muito tóxico, porque os dois brigavam muito e tinham muita possessão, rolava muita coisa entre eles viviam indo e vindo, era meio bagunçado. E ele sempre chegava sobrecarregado no trabalho e eu vivia enchendo o saco dele pra ele sair dessa história triste e tal. Até que em uma dessas indas e vindas, ele ficou um tempo separado, a gente saiu, a gente se encontrou e a gente ficou. Só que era uma coisa assim, bem esporádica, não existia sentimentos um pelo outro, era uma coisa normal, ele era um amigo colorido. Eu gostava de estar com ele, porque quando ele estava sozinho, ele era legal, divertido, engraçado, fazia piadas e toda vez que ele estava com a garota, ele vivia um peso no olhar dele e eu não gostava daquilo, então eu não queria separar os dois, eu queria apenas que ele fosse feliz, essas coisas assim. E aí, beleza. Um dia, eu tava em casa. Isso aconteceu bem recente, tá, gente? Foi em dezembro do ano passado. Tem alguns meses. Eu tava em casa, normal, né? Tenho 17 anos de idade. Eu tava mexendo no meu telefone e eu decidi convidar umas amigas pra gente poder ir numa adega que abriu perto da minha casa e tava cheio de bebidas, de promoção de bebidas, de copo de bebida, essas coisas. Eu combinei com duas amigas, né? E aí eu convidei esse meu amigo colorido, digamos assim, pra ir também, né? Pra gente se divertir. Ele falou que ia, eu falei que levaria duas amigas, ele levaria dois amigos. Eu fui, chegando lá, ele atrasou bastante, eu fiquei até um pouco grilada assim com ele, meio brava. Mas quando ele chegou, ele me explicou que um dos amigos não foram. Por quê? Porque ele acabou caindo de moto e não quis ir mais pro bar. E aí eles voltaram pra ajudar um amigo e depois eles seguiram o caminho. E deu tudo certo, porque uma amiga minha também não tinha como ela ir, porque a gente tava de moto, eu e uma amiga, e não tinha quem buscasse ela. E ali no bar a gente bebeu, a gente fumou, a gente curtiu, meu irmão foi pra lá também. A gente tava se divertindo. E eu lembro, inclusive, que ele me contou que ele precisava de ir na delegacia, porque a ex dele tinha feito um boletim de ocorrência contra ele. E na hora eu até zoei, falei, nossa, você ainda tá nessa história triste. E dava pra ver, assim, nos olhos dele um medo, uma preocupação, não sei. Mas enfim, eu lembro depois que eu propus de nós irmos pra uma parada de um rolê muito bacana que tinha em um ponto perto da nossa casa, se não era tão perto, dava pra gente ir e todo mundo topou. E na hora eu decidi ir de moto com ele, né? E quando nós fomos subir na moto, ele falou assim, põe o seu bobojaco. E o meu zíper tava rasgado, ele rasgou na verdade o meu zíper, tava meio bêbado, não lembro. E ele falou que a gente passaria na casa dele pra pegar